havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados discutiu com eles a respeito das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Paulo dizia: este Jesus que anuncio a vocês é o Cristo. Alguns deles foram persuadidos e se juntaram a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos e mulheres importantes. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, reuniram uma multidão e provocaram um tumulto na cidade. E, atacando de surpresa a casa de Jason, procuravam trazer Paulo e Silas para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos diante das autoridades, gritando: estes que promovem tumulto e todo mundo chegaram também aqui, e Jason os hospedou na casa dele. Todos estes agem contra os decretos de César, dizendo que também existe outro rei chamado Jesus. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvir essas palavras. Porém, depois de terem recebido deles a fiança estipulada, as autoridades soltaram Jason e os outros. E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiam-se à sinagoga dos judeus. Os irmãos podem se assentarem? Não é? Esse capítulo de Atos 17 eu estou relendo de novo, por isso que eu acho muito legal. Eu estou lendo o Velho Testamento e o Novo, meio que ao mesmo tempo. Alguns dias eu leio uns 2 capítulos de onde eu parei no Antigo Testamento, eu leio Atos, e eu estou assim, eu já li Marcos, Lucas e... Mateus, Marcos e Lucas. Esses 3 são tão parecidos, mas eles sempre têm alguma coisa para diferir entre eles. Se tu lê os 3 simultaneamente, tipo, por exemplo, as parábolas, daí aparece ali em cima onde que está em cada um deles. Em cada um tem alguma coisa tradicional, alguma coisa na história que um não contou, o outro não contou. Daí depois a gente vem com o João, que o João é uma maneira diferente. Eu sou apaixonada do jeito que o João conta, que ele foca no amor, ele foca na verdade, ele foca que o verbo se fez carne, isso é maravilhoso. E depois a gente tem Atos, que é os nossos amigos novos convertidos que se convertiam conforme Paulo pregava, conforme Pedro pregava. A gente não tem só Paulo, a gente tem Pedro também. A gente tem ali no 16, quando Timóteo aparece pela primeira vez. Isso é muito legal. Fala que Paulo chegou a Derbe e Listra, que eram 2 lugares, e daí fala que tinha um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Isso é muito interessante, a gente não viu lá no livro de Timóteo, aqui está falando. A mãe dele era uma judia crente, nós conhecemos, mas o pai dele era grego. E daí fala que daí que ele convida, ele já era um discípulo, mas agora Paulo olha para ele e chama ele para o ministério para andar do lado. Daí a gente descobre que Paulo e Timóteo andaram junto também, fizeram umas viagens muito legais e muito interessantes. Daí a gente tem aqui Paulo e Silas, a gente tem Paulo e Barnabé, quando eles se separam também, que eles tiveram eles se separaram porque Paulo que não queria levar Marcos, porque Marcos tinha abandonado ele em uma outra viagem. Então Paulo, não quero seguir com ele, ele já me abandonou uma vez e talvez me abandone uma segunda, eu não vou com ele. Barnabé, tá bem, mas eu vou com Marcos. Daí Barnabé foi com Marcos de um lado e Paulo foi para Silas do outro. E é muito interessante que aqui a gente vê essa desavença, fala que eles tiveram uma baita desavença aqui. E daí depois lá, além do 2 Timóteo, fala para Marcos, porque ele é muito útil no ministério. A gente vê Paulo, aquele que eu não queria mais ver a cara porque tinha me abandonado, agora ele é muito útil para o ministério. Ele está ali reunindo aqueles laços de amor de novo por causa da cruz, por causa que ele entendeu que não adianta de nada no fim da vida, é o que a gente tem, é Deus e os irmãos. E ele lembra da comunhão tão importante que ele falou para Timóteo, e ele cumpre nas suas últimas coisas de vida. Ele falou: cara, Marcos, ele é muito útil. Eu falei que ele não era útil, mas ele é muito útil. E aqui a gente tem Paulo e Silas em 3 lugares diferentes no mesmo capítulo. Eu acho isso muito interessante, porque aqui, começando por Tessalônica, indo um por vez, e cuidando do horário, Tessalônica é muito interessante. Eu achei muito legal, por causa que Paulo
Paulo tem uma presença maravilhosa do Espírito Santo com ele, mas Paulo carrega a reputação com ele. Isso é muito interessante, porque Paulo carrega uma reputação que antes era, que ele é um homem letrado, vamos dizer assim, que antes falaram que os discípulos eram iletrados, não conheciam. Paulo era um discípulo de entendimento, ele tinha estudado aos pés de Gamaliel, ele era um antigo perseguidor da igreja, mas agora ele se converteu, então ele carrega esse testemunho com ele. Daí ele entra nos lugares, as pessoas reconhecem Paulo, e quando não reconhecem Paulo, ele carrega a reputação do evangelho com ele. Porque fala que, e a principal, inclusive, fala que estes que promovem o mundo, estes que estavam pregando em todos os lugares, chegaram aqui. Ou seja, eles já ouviram de longe que havia um evangelho, eles ouviram de longe que tinha gente que pregava esse evangelho, eles estavam escutando de longe que Paulo e Silas estavam convertendo pessoas. Isso é muito interessante, porque fala aqui que ele chegou, e a primeira coisa que ele faz, ele sempre ia para a sinagoga dos judeus. Então ele sempre ia debater com judeus, para falar com judeus, com gentios, com todos, porque o Paulo era posto dos gentios. Então ele vai e prega para judeus. E daí ele expõe as escrituras. Ele mostra ali no Antigo Testamento as profecias. E daí ele conta no Novo Testamento, que não tinha, mas que era a própria língua dele naquele tempo. Ele conta o que Jesus fez, como ele cumpriu. Ele está falando todas essas profecias se tratava do Messias, ou seja, se tratavam, fala aqui na nossa Bíblia, este Jesus que lhes anuncio a vocês é o Cristo, ou seja, esse Messias que eu estou te falando é o Cristo. Daí fala que os gentios se converteram, os judeus se converteram, e até hoje isso acontece. Eu estava lendo um livro esses tempos, eu não lembro se eu já falei com os irmãos, mas eu acho isso muito interessante, que é Não Tem Fé Suficiente para Ser Ateu. Já falei desse livro muito interessante, que ele fala ele elabora 12 tópicos de como converter um ateu, mas não é bem assim que funciona. É basicamente colocando todas as provas possíveis que ele tem na mesa, assim, ó, e falando por isso, isso e isso, que o universo foi feito por Deus, e por isso que Deus existe. Então ele abre uma mesa, assim, ó, de evidências, assim, eu acho genial esse livro, inclusive já apresentei trabalhos por causa dele, mostrando a existência de Deus. Eu acho isso fascinante. E daí fala que eu não lembro se era o autor do livro, mas um homem estava lá, um homem crente, estava lendo as escrituras, e daí ele conheceu um judeu que tinha a Bíblia dele também. E daí eles estavam conversando, e daí o crente mostrou para o judeu que o judeu é o povo que é considerado de Deus, só que o problema dos judeus, que é ao contrário do nosso evangelho, eles acreditam que o Messias, Jesus, ainda vai vir. Então ele acredita que o Messias não veio, que Jesus não é o Messias, que o Messias eles ainda estão esperando o Messias. E daí eles sentam junto, e daí o crente pega o Velho Testamento, nem pega o Novo, porque eles não acreditam no Novo. Ele pega o Velho Testamento e mostra as profecias do Velho, as profecias cumpridas em Jesus. As profecias do Velho, as profecias que Jesus cumpriu. E daí ele falou, não é possível que tinha isso na Bíblia. Como assim? A tua Bíblia é contrária da minha. Daí disse que ele já ficou tão calcado de como assim as profecias já foram cumpridas, que daí o crente vai lá fazer, ele pede uma lista dos versículos, daí conta que o judeu foi na casa dele procurar os escritos originais e na letra original, no idioma original, e daí ele vai comparando na Bíblia verdadeira dele, que é o Antigo Testamento. E daí depois ele chega para o crente e fala a verdade. Eu achava que era uma Bíblia diferente, eu achava que era outra coisa, mas não, a verdade, o Messias já veio e é Jesus. Então fala que Paulo fazia isso mesmo com aqueles apóstolos, com aqueles judeus daquela época, com os gentios, com as pessoas. Ele chegava, ele apresentava as escrituras, apresentava que Jesus cumpriu. E Paulo ele tinha a sabedoria do Espírito Santo, que é a mais importante sabedoria, maior para qualquer sabedoria que ele aprendeu, a sabedoria dada pelo Espírito. E ele entrega, daí ele fala que ele carrega umas pessoas que se converteram com ele, fala que ele carrega gentios e mulheres, mulheres importantes, gentios, gregos, perdão,
gregos piedosos e muitas mulheres importantes. Daí fala que os judeus, que estava chamando os judeus, ele foi para a sinagoga dos judeus, fala que eles ficaram cheios de inveja, ao contrário de ter um coração bom, eles ficaram cheios de inveja. E quando eles ficam cheios de inveja, eles vão lá, e na minha outra Bíblia que eu estava lendo hoje de manhã, que é uma outra versão, falava que eles foram e acharam pessoas desocupadas. Eu falo que dentro é malandragem. Daí os judeus saem, acham pessoas desocupadas e começam um tumulto. Abrindo um parênteses, se não tivesse pessoa desocupada, não teria tumulto. Que é aquela velha historinha de que a oficina, mente vazia é a oficina do inimigo. E é basicamente isso, não deixe sua mente vazia, deixe sua mente ocupada com as coisas de Deus. E nunca deixe ela sozinha. Eu acho, abrir outro parênteses também, eu vou voltar para a palavra, fiquem tranquilos. Estava lendo de manhã a Bíblia. E de manhã eu tenho aula. Só que eu tenho os meus tempos vazios, vamos dizer assim, que não são períodos vagos inteiros, assim, 50 minutos, mas são um tempinho, 10 minutinhos, 15 minutinhos, eu poderia estar no celular como qualquer outra pessoa. Só que eu tenho uma bibliazinha, aquela memorzinha que fica na minha mochila, ela é uma letra menor que essa, mais compacta, mas é Velho e Novo Testamento. Daí eu puxo da Bíblia, eu coloco debaixo da carteira, olha a professora. Claro, deixando claro que eu já fiz atividades, que eu já costumo, eu pego um livro. E daí eu vou lendo, eu fico aí lendo, e daí às vezes eu passo horas, crio. Inclusive eu estava relendo essa palavra, pensando mais de manhã, montando boa parte da pregação de manhã também. E isso é muito interessante, porque fala, eles vão e procuram gente desocupada. Se não tivesse gente desocupada, não teria tumulto. Então vai gente cheio de inveja, bravos, porque Paulo estava combatendo gente. Daí eles vão, arrastam, falam, não vamos fazer o tumulto. E daí eles fazem o tumulto, eles arrastam diante das autoridades e falam, estes aí que estão provocando tumulto, fora esses que pregam sobre um outro rei chamado Jesus, que não é César, mas é Jesus. Eles fizeram em outros lugares, eles querem fazer aqui em Tessalônica também, eles querem pregar esse Deus não. E daí quando acontece isso, Paulo e Silas, não sei para onde foram, eu não conto aqui para onde foram, mas eles saíram de pé. Daí fala que estava lá o homem que hospedou eles. Já não sei falar esse nome. Mas estava lá o homem que hospedou eles. E daí fala que eles arrastaram, mas também fala, e esse cara colocou na casa dele, hospedou na casa dele as pessoas que estão fazendo, que estão contando esse evangelho, que estão fazendo esse tumulto, sendo que era eles mesmos que estavam fazendo tumulto. E eles chegam a fazer uma coisa tão grande que chegam depois a prender esse homem, depois pagam a fiança, ele sai e fica tudo tranquilo. Mas isso é muito interessante, esses judeus, eles estão cheios de inveja, porque Paulo está sendo escutado, a mensagem verdadeira está sendo contada, agora o evangelho é livre, agora não é só para judeu, agora é para grego, agora é para mulher, agora é para todo mundo que quer chegar e estudar, e eles têm inveja disso, eles ficam com inveja disso, a ponto de que eles não se contentam só de fazer esse tumulto, e eles seguem Paulo e Silas. Fala que de noite Paulo e Silas eles vão para Bereia. E daí a gente lembra dos irmãos bereanos, nossos queridos, que são atentos às escrituras, são nobres, como diz na Bíblia. Ali no 11 fala que daí eles foram para Bereia e a primeira coisa que Paulo e Silas faz, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Lá vão eles de novo pregar o evangelho, falar do evangelho. A primeira coisa que eles fazem, eles vão para a sinagoga dos judeus pregar esse evangelho, que não é um evangelho novo, vamos dizer assim, é um novo porque é as boas novas, mas já estava escrito desde a fundação do mundo, está no Velho Testamento, só foi cumprida finalmente a promessa do Messias. Daí fala no 11, ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se eram de fato assim, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição social e muitos homens. Aqui está falando que eles chegam, e aqui tem uma mudança
tem um outro tipo de povo. Agora a gente não tem judeu invejoso, mas a gente tem os irmãos berianos, que eles eram nobres. E aqui está falando o porquê dessa nobreza. Por que eles eram nobres? A nobreza estava no temor das Escrituras. Essa nobreza, essa beleza maravilhosa, estava que eles examinaram as Escrituras de maneira atenta. Eles viram Paulo pregando, eles pegaram as Escrituras e eles viram se realmente aquilo que Paulo falava estava nas Escrituras. Se aquilo que Paulo falava estava de acordo com as Escrituras. Paulo, que eles eram atentos, eles falam todos os dias, não foi um dia, não foi uma tarde, Paulo pregou, eles se converteram, aleluia, glória a Deus. Não prestaram atenção, não, fala todos os dias, ou seja, foi um processo. Eles não foram do dia para a noite convertidos. E na maioria das vezes é isso que acontece, é um processo. Fica falando todos os dias para ver se as coisas eram de fato, todos os dias, não foi no primeiro só, todos os dias eles pegavam a Bíblia, colocavam na frente deles e viam se eram os pergaminhos daquela época, se viam se era verdade o que ele falava. E daí fala que muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e muitos homens. E daí fala, beleza, tudo está indo bem. Mulheres gregas converteram, muitos homens converteram, muita gente se converteu, aleluia, glória a Deus. Isso que acontece quando Paulo prega. Só que ele fala, mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram agitar e perturbar o povo. Então, lá vai esse invejoso de novo. Ouviram que Paulo estava pregando, eles seguiram Paulo até a Bereia só para provocar outro tumulto, para impedir que o evangelho fosse pregado. Imagina a dedicação dessa gente de perseguir Paulo, a dedicação que eles tiveram de sair de uma cidade para outra só para provocar outro tumulto, para poder prender Paulo ou fazer pior. E daí fala que quando eles souberam, eles foram direto para lá e perturbaram o povo. Só que daí os irmãos contaram, conversaram, planejaram o que iam fazer. E daí eles levaram até Atenas, levaram até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que fossem encontrá-lo o mais depressa possível. Então eles mandam ele para Atenas. E daí eles mandam lá uma cartinha para Silas e Timóteo. Encontrem Paulo depressa porque tem gente perseguindo ele. Alguma coisa assim foi escrita na carta. E daí ele vai em Atenas. E daí eu amo a pregação de Paulo em Atenas, porque fala que quando Paulo chega, depois eu quero que os irmãos, se quiserem, podem ler o capítulo todo. Eu não vou ler aqui, porque senão vai ficar muito extenso. E vai ficar um pouco maçante aqui só ler. Mas eu quero também contar, que eu acho maravilhoso isso. Fala que Paulo chega em Atenas, e quando ele chega em Atenas, lembrando que Atenas era uma cidade forte, era uma cidade bonita, não tanto quanto Corinto, inclusive Corinto era vizinha de Atenas, mas Corinto era melhor que Atenas, vamos dizer assim. Mas Atenas era um lugar que tinha os filósofos, os epicureus, que fala aqui alguma coisa, fala que eles era um povo muito idólatra, porque fala que Paulo pisa na cidade e o espírito dele chega a se revoltar com a idolatria que estava na cidade. Ele se revoltava em face da idolatria dominante da cidade. E daí ele vai na sinagoga dos judeus de novo pregar o evangelho, porque agora ele não só vai pregar o evangelho como ele já fez, mas ele vai revoltado por causa da idolatria daquelas pessoas, daquele povo, porque eles tinham templos para os seus deuses, eles tinham templos enormes, templos extremamente detalhados, que eram um centro da Grécia Antiga. E aqui está falando que ele chega lá, ele se revolta, e daí ele vai na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos. E daí, não só na sinagoga, mas ele vê a tamanha necessidade daquele povo escutar o verdadeiro evangelho, que daí ele vai na sinagoga dos judeus para falar com os judeus, mas ele vai na praça também para todo mundo que passar, para todo mundo que quiser ouvir chegar perto de Paulo e ouvir o evangelho. Ele vai em 2 lugares e fala que todos os dias ele vai na sinagoga dos judeus, ele vai na praça. Daí fala até que alguns filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele. E isso é maravilhoso porque a gente lembra que Paulo ele tinha um entendimento
normal dele que ele foi ensinado, mas ele tinha aquela sabedoria que vem do alto, aquela sabedoria maravilhosa, que a sabedoria de Deus ela vai além de qualquer sabedoria desse mundo. Porque é o Espírito falando por nós, o Espírito Santo colocando as palavras na nossa boca. Então eles conversavam, eles debatiam, daí que as pessoas estavam falando, quem que é esse tagarela que está falando tudo, tanto, todo dia, quem que é esse? Daí as pessoas falavam, parece pregador de deuses estranhos, porque em Atenas, geralmente como era um lugar muito idólatra, era muito normal aparecer gente pregando um outro deus, aparecer coisa, e eles eram muito fechados para qualquer coisa nova, porque eles já eram um centro idólatra, eles já tinham seus deuses, eles não iam abrir a porta para mais, porque eles eram centro de referência para os outros lugares. Então, o pessoal de Atenas se fechava, dizendo, não vou trocar meus deuses por nenhum outro. Daí eles ficavam lá com todos os deuses de Atenas, e daí deuses gregos, e daí aqui a gente continua lendo, e daí eles levam Paulo pro Areópago, que era uma colina rochosa em Atenas, onde alguns líderes se reuniam, alguns filósofos se reuniam para discutir algumas coisas. Então eles vão e eles arrastam Paulo para aquela colina de novo. E daí Paulo pensa, opa, agora é um lugar importante que eu vou. Agora eu não vou na sinagoga dos judeus, agora eu não vou na praça, agora eu vou numa colina onde se tratam assuntos importantes, onde a gente tem pessoas importantes, onde tem uma oportunidade talvez até maior de pregar o evangelho. Então Paulo faz, talvez mesmo se ele foi arrastado, eu acredito que ele foi feliz dizendo, eu vou pregar o evangelho de novo. Daí ele vai para aquela colina, daí fala que daí os estrangeiros, os de Atenas, todo aquele povo, ele vai, sobe também, por causa que as novidades já tinham se espalhado, então todo mundo que já estava na cidade, visitante ou morador, estavam escutando saber de Paulo, então todos vão atrás de Paulo para saber que história é essa, que Deus novo é esse, que Deus estrangeiro é esse. Daí eles vão, e daí Paulo, ele chega e ele fala, no 22, então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse, senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade, observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição, ao Deus desconhecido. Porque vocês adoram sem conhecer, pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que lhes anunciam. Então, Paulo ele chega elogiando a pessoa. Quando a gente quer ser ouvido, a gente chega elogiando a pessoa. Quando a gente vai pedir dinheiro para alguém, a gente chega elogiando a pessoa. Quando a gente quer alguma coisa de alguém, a gente chega elogiando uma pessoa. Quando a gente vai pregar o evangelho, a gente chega elogiando uma pessoa. A gente não chega raça de Bíblias. Não, hoje em dia, se a gente vai falar isso, a gente vai... Nossa, hoje em dia se irrita com tudo. Imagina se a gente chegar falando isso. A gente chega querida, a gente chega elogiando a pessoa. Ele está falando, senhores atenienses, ele cheio de raiva, com idolatria no coração. Mas ele chega, senhores atenienses, que bonito que vocês são religiosos. E daí ele lembra também que as pessoas são muito fechadas para qualquer coisa nova. Então Paulo fala, eu não lhes apresento nada novo. Eu lhes apresento e lhe conto do Deus que vocês já têm no altar. Aquele Deus desconhecido que vocês têm no altar, que eu acredito que era só um lugar com Deus desconhecido, não tinha nada, porque era desconhecido. Deus não tem imagem de escultura, imagem de ouro, imagem de nada, era um Deus diferente, porque era Deus desconhecido, ninguém sabia quem era. Daí Paulo fala, esse altar que vocês dizem cultuar ao Deus desconhecido, esse mesmo que vocês adoram sem conhecer, é o Deus que eu lhes anuncio. Daí ele continua, e agora no 24, ele vai pregar o evangelho de uma maneira diferente. Ele não vai citar versículo, ele não vai citar as profecias como ele faz com os judeus conhecedores. Ele faz ao contrário, ele cita os versículos, mas sem citar a Bíblia, vamos dizer assim. Não chega lá no Antigo Testamento fazer isso. Ele está falando pra gente que não conhecia isso, pra gente que era idólatra, pra gente que não ligava pra isso. Então ele chega de um jeito explicando a essência das escrituras, ele chega de um jeito tão maravilhoso que ele chega e fala, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem todos dá a vida,
de um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscar em Deus, se porventura tateando possa achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas que vocês disseram, porque dele também nós somos geração. Visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos de ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu. E deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Ou seja, Ele está falando aqui. Esse Deus que vocês cultuam sem saber, é esse que eu estou anunciando, é esse que eu estou pregando. Eu não estou pregando Deus estranho, não estou pregando coisa nova. Eu estou pregando aquele que vocês já conhecem, mas deixa eu explicar direito. Talvez vocês não entendam ele como deveriam entender. Daí ele fala, esse é o Deus que fez tudo que vocês estão vendo. Se vocês respiram é por causa dele, se vocês se movem é por causa dele, se vocês falam é por causa dele. Ele que colocou as bases na terra para as pessoas que estão habitando hoje poder habitar. Ele fixou os tempos, ele é o Senhor do cosmos, da criação, aquilo que vocês já escutaram dos filósofos, aquilo que os filósofos falaram. Deus fez tudo isso, Deus fez isso. A gente tem uma teoria muito interessante, não lembro que filósofo que é, mas que ele diz que a Terra foi criada e que tem um motor que gera tudo isso. Então ele não falou, um filósofo não ia falar, nossa, Deus existe, não. Mas ele fala, talvez exista um motor que gere tudo isso, é um jeitinho da filosofia de falar que talvez tenha um Deus por trás de tudo isso. Então ele chega e ele traz isso, esse Deus, e daí ele prega o evangelho de um jeito diferente, de um jeito que chega a ser até poético de escutar. A gente lembra de João contando que o Veras pescaram. Ele fala que esse maravilhoso Deus que fez tudo, por causa dele nós vivemos, movemos, existimos. Isso chega a soar com poesia aos nossos ouvidos. E daí ele também aproveita para provar que não era nada novo, e também citando os próprios poetas deles, os filósofos. Ele fala, você já tem ouvido por aí, ou de um jeito atual, citando um ditado popular, isso e aquilo, um jeitinho de Paulo pregar, e ele fala, citando os que já estavam, que vocês já ouviram, que eu andei na cidade, escutei, porque dele também somos geração. Essa filosofia está baseada no próprio Deus que criou tudo. E daí ele fala, portanto, visto que nós somos geração de Deus, como os filósofos de vocês, eles usam uma estratégia muito interessante, como os filósofos de vocês falaram, dele nós somos geração. Então, por causa que nós somos geração dele, ele fala que não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro. Por causa que nós somos geração dele, como vocês já têm escutado, como vocês acreditam, ele já usa isso muito interessante. Ele já denuncia a idolatria que estava queimando no coração dele. Daí ele fala, não devemos pensar que deuses são iguais ao ouro, à prata, ou coisas que são feitas por mãos de homem. Não, deuses não são feitos assim, esses deuses não são verdade. Daí aqui ele prega o evangelho e ele vai contra a idolatria, tá falando, esse Deus é diferente. Por que ele é um Deus desconhecido que não tem figura, não tem imagem, não tem nada para adorar visivelmente ele? Ele está falando porque esse Deus que nós somos geração, ele não é semelhante ao ouro, ele não é semelhante à prata, ele não é semelhante a nada que é feito. E daí ele também continua, esse Deus, ele ignorou o fato que vocês estavam na própria ignorância. Ele não levou em conta os tempos de ignorância, ele não levou em conta que vocês não sabiam disso. Vocês não sabiam que os deuses de mãos de homem, de ouro e de prata não eram verdadeiros. Ele ignora isso. Mas agora que vocês sabem que um Deus maravilhoso existe, esse Deus desconhecido é o Deus que criou tudo e ele não gosta que faz imagens por mãos humanas, ele está falando, agora que vocês sabem, agora que vocês não estão na ignorância mais, agora que vocês têm o conhecimento da verdade verdadeira, e não da falsa, que nem vocês têm
que vai ter um julgamento, que Deus deu certeza disso por causa que houve um homem que ele escolheu que vai julgar tudo, Jesus. Ele deu certeza, ele provou que isso era verdadeiro, ressuscitando ele dos mortos. Daí eles escutaram e se acharam estranho agora de novo, porque ele falou de ressurreição dos mortos. E daí eles concluem ali no 32. Quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, uns zombaram e outros disseram: a respeito disso ouviremos de você em outra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se juntaram a eles e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, parêntese, que era alguém que escutou ele nessa pregação, era alguém importante daquele lugar, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles mais algumas pessoas. Então Paulo prega isso e produz frutos. Essa pregação maravilhosa dele, incomum a nossos ouvidos, vamos dizer assim, porque não é para nós. É para gente que não conhece as escrituras, a gente já tá acostumado já a ouvir, como o profeta tal falou, como o livro tal. Agora a gente muda a página, a gente muda o livro, a gente muda o capítulo, e agora é uma pregação para aqueles que nunca ouviram escutar, ou que escutaram Deus, entenderam ele de uma maneira diferente, quer dizer, não é nada novo que eu te conto, não é um Deus novo dessa geração, não, é aquele Deus que tu sabe que existe, porque como aquela profecia de Joel é muito interessante, porque fala, vocês não precisam falar de mim, vocês não vão precisar pregar de mim, porque todos os seus filhos e filhas me conhecerão. E é isso que acontece hoje. A gente não sou pai, né? Mas os pais de hoje em dia já falam para as crianças, então quando a gente vai perguntar para uma criança, geralmente a gente está no ponto da língua, se Deus existe ou não, se ela acredita em Deus ou não, se o papai do céu existe. Isso é bonito de se ver, por causa que as crianças hoje em dia sabem se os pais são bons e queridos, eles vão ensinar coisas boas para as crianças, elas vão saber. Como a gente tem o Nicolas tão pequeno, lendo a palavra, os pequenos a Leonarda. Então isso é muito interessante, porque hoje a gente tem uma geração que conhece Deus de muito novo. Hoje a gente não precisa ver marmanjo de 40 anos de idade lá na Grécia Antiga que não tem ideia que só é idólatra. A gente pode moldar, vamos dizer assim, o pensamento das crianças desde novo, porque tem uma coisa chamada senso comum e senso crítico. Senso comum é aquilo que a gente sabe que 2 faz 2, aquilo que a gente sabe que é normal, que maçã é fruta, senso comum é que todo mundo sabe. Senso crítico é a parte crítica do seu ser, que saber se maçã realmente seja fruta, coisa assim. Resumindo, senso comum é basicamente o que Deus virou mais ou menos um senso comum, vamos dizer assim. É uma coisa normal já de ver hoje em dia, porque todo mundo, a gente chega uma pessoa, ou ela é crente, ou ela é ateu, ou ela é católica, todo mundo já tem essa religião formada, vamos dizer assim, hoje em dia. E isso é bom muitas vezes e é ruim. É bom ser cristão, é um pouquinho ruim se for outra coisa, porque essa pessoa está tão cheia de informação que tem esses 2 extremos. Tem uma criança que recém está aprendendo a dar os seus caminhar, e aí depois que ela conhece a Deus, mas também a gente tem aqueles tipos dos gregos hoje em dia, que já ouviram muita coisa, que já viram que muita coisa não é verdade, e chegam até a estar machucados, porque muita coisa que eles acreditaram não era verdade. E daí, por isso que Paulo chega dessa maneira, por isso que a gente tem essa pregação escrita aqui. É um passo a passo de como pregar para gente que não conhece o Evangelho, para gente que conhece, mas não do jeito certo. Alguém conhece, mas conhece o Evangelho da prosperidade, que talvez fez um propósito, Deus não cumpriu, eles ficaram tristes. Talvez alguém ordenou cura e a pessoa perdeu um ente querido, ela não foi curada, ela faleceu. Então tem muita coisa que pode acontecer. E daí hoje a gente hoje não, né? Porque muito tempo atrás Paulo escreveu aqui, mas a gente tem esse passo a passo de como falar pra gente que não é convertido ainda, pra gente que não é pessoas que sabem o Velho Testamento, não são pessoas que vai chegar já falando da reforma protestante, do calvinismo, do arminianismo. As pessoas vão achar que é doido falando essas coisas pra eles. Tem que recém ensinar que 2 mais 2 é igual a 4, que maçã é igual a maçã. Tem que recém dar o leitinho da fé, recém tem que ensinar isso. Isso é muito interessante. Porque se Paulo não soubesse falar isso, se Paulo não soubesse pregar o Evangelho, se
gente que não conhece, será que se a gente for tacado na parede, numa colina, como diz, agora não é colina, mas se a gente for arrastado numa rodinha de gente, assim, ó, dizendo que descrente, me explica se tal evangelho que tu segue, esse evangelho que são doidos, tem uns doidos 20 horas da noite, 22 horas da noite, cantando louvor lá, minha vizinha faz isso. Por que ela faz isso? Será que a gente não consegue explicar? Por que a vizinha 10 horas da noite, meia-noite está cantando um louvor? Por que uma igreja vira toda noite louvando? O que eles têm ali? O que tem essa paixão? Como que funciona esse Deus? Que eu vi que esse Deus... Tem muita gente que prega que esse Deus é só para enriquecer. A gente assim funciona. Será que as pessoas boas vão para o céu, as pessoas más vão para o inferno? Será que uma pessoa chegar, às vezes ele não vai matar na rodinha, às vezes ele vai estar só sentado na frente da tua casa com o chimarrão na mão, mas ele quer escutar. Não é porque não é quantidade de pessoas, é qualidade na pregação. Não adianta ter uma igreja cheia daqui até lá fora se não tiver qualidade na pregação. Paulo ele foi arrastado para um lugar de muita gente, mas poderia ser até na própria praça que ele estivesse, se alguém chegasse perguntando para Paulo. Será que a gente sabe como Paulo pregar para muita gente, mas também para pouca gente? Pregar para gente convertida, mas também para gente que não é convertida? Pregar para gente que é muito estudiosa, como os filósofos fizeram, que Paulo debatia de cara e falava tudo, citava tudo mais pouco, os judeus que ele pregava no Antigo Testamento, mas também pessoas que são que nem uma criança, que conseguem ainda montar o que elas conhecem, tem uma noção básica que Deus existe, ou que o Papai do Céu está lá no céu, e isso é muito legal, por causa que a gente tem uma Bíblia cheia de páginas, a gente lê tanto manual, que é o manual de nossas vidas. Aqui está falando, a gente tem a essência básica do Evangelho, que é a cruz, daí a gente tem como orar, a gente tem tantos exemplos de orações bíblicas, a gente tem exemplo de parábolas boas, não adianta a gente não precisa a gente inventar coisas na nossa cabeça. Jesus já contou em parábola, a gente pode só usar uma das que ele falou, a gente pode usar uma citação que talvez não seja apenas um ditado popular, mas baseado em tudo, também dá para montar uma pregação como Paulo fez para a gente que não conhecia. Também nós podemos aprender como que e o porquê que a gente não usa o óleo, por que hoje não tem lei, mas a gente também pode aprender como pregar para a gente que não é convertido, como que quem é Deus. A gente conhece isso por meio das Escrituras. Quanto mais a gente lê, mais a gente conhece Deus. Quanto mais a gente ora, mais a gente conhece Deus. Quanto mais a gente louva Deus, mais a gente se torna parecido ao nosso bom velho Davi, que ele era, o coração dele era semelhante a Deus, porque ele gastava muito tempo na adoração, ele tinha muito tempo no lugar secreto com Deus. Então a gente tem um manual de como fazer tanta coisa, a gente tem um manual de o que fazer, como pecar. Hoje a gente não precisa lá digitar no diabetes o que fazer, como pecar. Não, a gente vai procurar uma palavra, a gente vai abrir, a gente vai ler. Aqui está aqui, arrependam-se. A gente não precisa diferente. Hoje a gente tem outras coisas para aprender fora, como 2 vezes 2 é igual a 4, não tem matemática na Bíblia. Mas a maior preciosidade que alguém poderia ter dado para nós, o maior presente está em nossas mãos hoje, está em nosso celular hoje, não é só em qualquer lugar que a gente está. A gente tem uma Bíblia, talvez na nossa mente, talvez no nosso celular baixado, talvez no Google, talvez em nossas mãos, talvez na nossa língua. A gente sempre tem uma Bíblia por perto, querendo ou não. Então, isso é maravilhoso para nós. Hoje a gente tem que quebrar a cabeça tentando entender filosofia, sociologia, outras coisas, e muita outra coisa que o curso mexe está colocando que não presta nada. Mas a melhor coisa que a gente tem que gastar mais tempo ainda é na Bíblia. Eu ultimamente estou gastando muito tempo estudando para a Bíblia, por causa que ontem, inclusive, eu me dividi nisso. Ontem eu estava estudando a pregação de hoje, mas eu também estava estudando matéria da escola, matéria do Enem, é muita coisa que eu tenho que ver. Então a gente tem que gastar e não ter as nossas mentes ocupadas para isso, para como Paulo fazia no Evangelho, está tão pronto a responder à razão de nossa esperança, a razão da nossa fé, que a gente venha a estar como perguntas e respostas em 1 minuto, assim, ó. Tu pergunta e eu respondo em 2 segundos, desde que a gente está pronto. Talvez a pergunta e a resposta demore um pouquinho, mas seja como aquelas competições que tem um botão na frente, a pessoa pergunta e quem apertar primeiro ganha um ponto primeiro e se responder certo. A razão da nossa fé é muito igual. Se alguém te perguntar quem é Deus, tu tem que dar conta de nossa língua, porque isso aqui molda o mais íntimo do nosso ser. Deus é amor, Deus é esperança, Deus é tantas outras
deixar para os amados irmãos.